Bom dia, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nas aulas dessa semana, nós estamos estudando as fábulas. Na aula de hoje, faremos a correção dos exercícios sobre a fábula A Assembleia dos Ratos, que vimos na nossa primeira aula, que foi na terça-feira, dia 19 de maio. É importante que vocês assistam esse vídeo de correção com bastante atenção e que vocês façam as correções quando necessárias. Se a resposta de vocês estiver correta, mas com palavras diferentes das minhas, tudo bem, sem problemas. Se a resposta de vocês estiver incompleta, eu preciso que vocês completem a resposta de vocês, acrescentem as informações que faltam. E se a resposta de vocês estiver errada, então vocês podem apagar e corrigir, ok? Agora vocês são alunos protagonistas, então a aprendizagem de vocês depende também do empenho de cada um e da participação, inclusive na correção das atividades. Então vamos lá. Fábulas são narrativas curtas que possuem como personagens animais, objetos, forças da natureza ou plantas com características humanas. Sendo assim, os animais falam, agem e pensam como seres humanos. Então, nas fábulas, os personagens são seres humanizados. Os animais, os objetos, as plantas, elas não falam na realidade, né? Mas na fábula, sim. Na fábula, esses personagens, eles se comportam como seres humanos. As fábulas, elas são criadas para divertir e ensinar o leitor. E a fábula, ela apresenta sempre uma moral da história. O que é a moral? É uma frase curta que expressa um ensinamento a fim de proporcionar uma reflexão ao leitor. Essa moral, ela pode aparecer sob a forma de um provérbio. O que é um provérbio? É uma frase curta criada pela sabedoria popular com a intenção de ensinar algo. Então, exemplos de provérbio. Meu pai sempre diz, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, as aparências enganam, quem desdenha quer comprar, cada um colhe o que planta, qual mais? Aqui tem algum exemplo? Quem tudo quer, nada tem. Tem vários exemplos de provérbios. Então, às vezes, a moral pode aparecer sob a forma de um provérbio ou não, mas é sempre um ensinamento, ela sempre traz um ensinamento. Então, vamos ler a fábula que eu trouxe para vocês. A Assembleia dos Ratos. Certa vez, os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do rato. Não é do rato, aqui houve um erro, é do gato. Corrijam, por favor. Eu enviei na terça-feira essa observação que aqui estava incorreto, é gato, ok? Então, certa vez, os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema. Até que uma ratazana esperta teve a ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviremos o sino e fugiremos a tempo. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem, agora só resta escolher quem dentre nós vai amarrar o sino no pescoço do gato. Os ratos foram saindo de fininho, com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou nenhum na sala. Moral, falar é fácil, fazer é que são elas. Agora, as questões. Em azul, eu coloquei as minhas respostas. Primeira questão. Explique por que este texto é uma fábula. Observem que por que de pergunta separado. Escreve-se separado. E por que na resposta, escreve junto, ok? Então, por que é uma fábula? Porque é uma narrativa curta, cujos personagens são animais que falam e agem como se fossem seres humanos.
O texto também traz um ensinamento no final, expresso pela moral da história. 2. Assinale quais características da fábula fazem dela um texto narrativo. A presença de personagens envolvidos em fatos que ocorrem ao longo do tempo em um determinado espaço é a resposta correta. Ou a ausência de ações e o predomínio de argumentos? Predomínio de argumentos? Não. Que defendem uma determinada ideia a respeito de um assunto? Não. Essa opção seria um texto argumentativo, um texto dissertativo, que não é o caso. Porque uma narrativa tem personagens, conta uma história. A fábula é um texto narrativo. Na semana que vem, nós vamos começar a estudar o texto narrativo. Já vou adiantando essa informação. Agora a questão 3. Quem são os personagens da narrativa lida? O gato, os ratos e a ratazana esperta, que teve a ideia, ok? Então, a ratazana esperta é amiga dos ratos, mas foi especificado ela, né? Porque ela que teve a ideia. Então, vocês podem especificar aqui também. É importante que vocês coloquem ela separado dos ratos, dos outros ratos. Qual que é a principal característica dos ratos e qual é a principal característica do gato na narrativa? Assinale a alternativa correta. Os ratos, a fragilidade, porque eles têm medo do gato, né? E o gato representa a força, ok? Não dá para colocar o gato tolice nem o gato inocência. Rato vaidade também não. Lentidão também não mostra que eles são lentos, né, na história. Na fábula Assembleia dos Ratos, não aparece indicada precisamente a época em que aconteceram os fatos. É muito comum isso. O tempo, ele não precisa estar especificado, ok? No entanto, sabe-se que os fatos da história ocorreram em um tempo presente, passado ou futuro? Passado? A maioria acertou essa. Tem vários verbos no passado, inclusive, né? Por exemplo, reuniram-se no passado, que morava, passado, foram, passado, parecia, passado, tudo no passado. 6. No texto, há indicação do lugar onde ocorre a história? Explique. Não tem a indicação exata do lugar. Há apenas a indicação de que o gato morava na vizinhança dos ratos, mas nós não sabemos que lugar exatamente é esse. Aqui outra informação sobre a fábula. As fábulas não costumam indicar com exatidão quando e onde ocorreram os fatos narrados. Então, quando aparecem indicações de tempo e de lugar, elas são indeterminadas, porque o tempo e o lugar não é tão importante em uma fábula, nem o espaço, nem o tempo. Essa característica permite que o ensinamento das fábulas valha para qualquer época e lugar, né? Porque às vezes quando você escreve um texto ele fica específico de um lugar, dá a impressão de só quem mora naquele lugar, naquela região, naquele país que vai ter acesso a essa história. E as fábulas não, as fábulas elas são gerais, ela é de conhecimento popular. 7. A ideia da ratazana esperta foi recebida com muito entusiasmo pelos ratos. Sim, todo mundo foi aplaudidíssima, né? A fábula deixa claro esse fato. Por que, separado? Pergunta. Porque, a princípio, os ratos comemoraram a sugestão, mas depois arrumaram desculpas para não a realizarem. Porque eles tiveram medo, né? Embora os ratos tivessem uma ideia para solucionar o conflito, essa ideia não pôde ser colocada em prática, em razão do medo que eles tinham do gato. Então, eles tinham medo, esse que era o problema. Já que os ratos são presas fáceis para os gatos, ok? Porque o gato representa a força e o rato não nesse caso, né? O gato come o rato. 8. Releia a moral da fábula. Falar é fácil, fazer é que são elas. Agora, explique a moral desta fábula. É mais fácil falar é fácil, do que colocar as suas ideias em prática. Então, na teoria, toda a ideia é ótima. Difícil é você ir lá e fazer, colocar essa ideia em prática.
Então é isso, pessoal. Depois desse vídeo, que vocês fizerem as correções no caderno de vocês, eu coloquei alguns exemplos de fábulas. Deixa eu descer aqui para ver quantas tem. A Velha e o Médico, O Jardineiro e o Cão, A Gata e Afrodite, O Homem e a Cobra, O Cão e o Pedaço de Carne, A Cabra e o Asno. Então tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 exemplos de fábulas para vocês lerem e conhecerem um pouco mais sobre esse gênero textual. É isso, então, pessoal, um beijo. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês no horário da nossa aula. Beijo!